Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para um tema de hoje que é sobre a depressão. Um tema bem complicado, né? Porque alguns não dão muita importância e é uma doença que realmente assola muitas pessoas, né? Principalmente pós-pandemia. Deixa eu chamar aqui a Andressa. Andressa, já mandei aí o convite. Sejam todos bem-vindos para esse tema mega complicado, que a gente precisa falar bastante sobre ele, né? Tudo bom, Oi, bom Andressa? Bom dia. dia. Tudo bem? Tudo bem? Já Tudo no... bem, graças a Deus. Ah, que bom. Bem-vinda, Sheila. Um pouco resfriada hoje, a voz tá um pouco fanha, Ah, mas tá tudo certo. tá bom, mas não é Covid não, né? Pelo amor de Deus. Não, é só um resfriado mesmo, por causa do tempo, né? Ah, essa mudança de tempo é bem complicada, né? É, Mas vamos lá, né? Hoje o tema é sobre a depressão. As duas próximas, né? Essa e mais uma. A gente vai falar sobre esse tema tão importante e que a gente precisa dar muita atenção, né? isso mesmo. Até antes da gente falar, eu queria só trazer uma informação que eu acabei pesquisando, né, para atualizar, porque o livro que a gente está lendo, ele já foi escrito há um pouquinho mais de 10 anos, né? Então, eu acho legal a gente trazer essa informação. A Organização Pan-Americana de Saúde nos traz a informação de que nós temos mais de 300 milhões de pessoas com depressão. A massa que compete ao Brasil são 11 milhões. Então, assim, depois do Covid, aumentou muito essa questão da depressão. Por vários motivos que a gente vai ler aqui, nós vamos entender um pouquinho, né, do que é, por que aciona. Então, só para a gente entender que não é uma frescura, como muitas famílias às vezes imaginam, né, que um isolamento, uma tristeza é uma frescura. E não é uma frescura. Não. É uma doença muito importante que a gente precisa dar mais atenção, né? A Isso. gente, dentro das nossas famílias, a gente tem muito presente essa doença e que às vezes a gente não dá importância, acha que é frescura, acha que qualquer outra coisa que não seja depressão. E a gente precisa realmente olhar com muito carinho, né? Deixa eu mandar uns aviõezinhos para algumas pessoas que ainda não receberam a comunicação. Ah, vou aproveitar também e mandar. Ô, Andresa, a gente essa doença, né? Mas vamos começar a ler, não Vamos. vou dar spoiler aqui, É. porque senão a gente fica falando que é um assunto tão delicado, né? Tão Sim, sim. complicado, mas enfim, vamos começar a ler? Vamos. Já mandei aqui para várias pessoas, mas vamos lá. Você já trouxe a questão da OMS, né? Como o livro foi Uhum. publicado antes, ele fala, né, que consideraria a depressão como a quinta maior questão da saúde pública do mundo, né? Com a chance de chegar em 2020 ao segundo lugar. Você chegou a pegar em que posição que a gente está no Não, ranking mundial? não cheguei a pegar, Rê, porque ela cresceu proporcionalmente no mundo, né? Ela não foi uma coisa que aumentou só no Brasil, mas ela aumentou mundialmente, ela teve um grande crescimento você vê, há 10 anos atrás para cá, né? Oh, E ela aumentou principalmente depois do Covid, né? O isolamento, toda essa questão de ter que se fechar e ficar sozinha, né? De ter que ficar muitas vezes com a família, enfim. A gente vai olhar para isso com mais a gente cuidado. só precisa ver que quando o autor escreveu o livro, ele falou que já era a quinta maior questão da saúde pública e Uhum. o Brasil poderia chegar em 2020 no segundo lugar, né, desse ranking. Então, realmente bem complicado. E daí a gente pode Isso. se aprofundar em questão de inflação, em questão de política, Covid, novas pandemias, essas questões que estão acontecendo na natureza, né, de pessoas perdendo casas, e isso agrava mais ainda essa Sim, doença, né? com certeza. Mas vamos lá. Andresa, só dá uma checada na sua internet que seu vídeo tá falhando. Eu não sei se você tá mexendo muito aí a mesa, mas tá picotando. Mas Tá. vamos lá.
Pesquisas apontam tratar-se de uma doença biopsicossocial. Pelo menos é assim que tem sido definida pela maioria dos pesquisadores e profissionais da área. Aqui iremos abordar assuntos pertinentes aos sentimentos do ser humano, uma vez que estamos em processo evolutivo. Haja vista não sermos perfeitos e existir uma diversidade imensa entre nós, tanto do ponto de vista físico como do psíquico. Temos da depressão uma boa oportunidade para evoluirmos através ou a partir do sofrimento, porque quem não evolui pelo amor, evolui pela dor. Essa é uma questão, né, que eu venho me questionando muito, né? A gente fala que às vezes as pessoas falam que precisa sentir a dor para evoluir. Eu não concordo. Eu acho que a gente não precisa sentir a dor. Eu acho que quando a gente está em presença plena de todos os acontecimentos que estão ao nosso redor, servem para a gente olhar e crescer. A gente não precisa necessariamente sentir a dor. Na verdade, assim, algo me incomodou. Então, deixa eu olhar o que é necessário para a gente crescer. Só que, como nós estamos em evolução, acontecem tantos padrões repetitivos, vai acontecendo, e que isso nos traz a doença. E o que eu acho que o autor quer trazer aqui é que quando a doença ataca, né, o nosso físico, é uma porta para a gente abrir e olhar, peraí, tem algo de errado. Porque eu acho que Deus não fez nós, seres humanos, para sofrer, mas é sim para evoluir, né? Não sei se você concorda comigo. Vamos com calma nessa parada aí. Eu concordo em termos, né? E é muito bacana a gente trazer vários olhares porque cada pessoa acaba trazendo e absorvendo o seu caso dentro do que a gente está trazendo, né? Dentro de um processo evolutivo, de autoconhecimento, nós conseguimos entender que nós não precisamos mais sofrer para evoluir, como você bem colocou. Mas existem processos, Rê, que são genéticos, né, que já estão dentro da família, uma composição familiar já depressiva. Então, eu tô ouvindo, eu vou fechar a porta porque meu cachorro vai me atrapalhar. vai lá. Então, nesse contexto de ser uma doença genética, muitas vezes a pessoa nem sabe por que ela está passando por aquilo, ela nem entende que aquilo já está impregnado nesse clã, nessa família. E despertar para essa saída dessa doença, às vezes vai precisar ser pela dor. E por que a gente fala pela dor? Porque nem todo mundo vai pelo amor, vai pela dor. Porque existe muito ego, né, da nossa, eu não quero sofrer, eu não preciso sofrer. Eu não aceito, por exemplo, que eu perdi dinheiro, eu não aceito que eu perdi minha casa. Então, um trabalhar, não é que você precisa sofrer ao seu extremo, mas é trabalhar essas frustrações, esses sentimentos de perdas, de doenças como câncer, né? Porque muitas vezes a gente fica, eu estou com câncer, e é como a gente já foi várias lives, né? O quanto que a gente acaba acionando essa depressão a partir de um trauma, de uma doença. Né? E muito, né, Rê, que a gente vê nos nossos tratamentos, a depressão vindo a partir de traumas da infância. Sim, concordo com você. Eu acho que tem a questão predisposição, mas tem a questão de evolução no decorrer que acontece as nossas dificuldades, os nossos desafios, como você bem colocou, perdi um emprego, vou entrar em depressão, o que eu posso olhar porque eu perdi meu emprego? Será que eu estava satisfeita? Será que eu não estava? Então, eu acho que existem muitas oportunidades do dia a dia que acontece para a nossa evolução. E se a gente olhar, a gente consegue, como se diz, ultrapassar sem ficar doente. Ter a coragem de olhar para os nossos problemas, porque quando a gente não tem, a gente acaba adoecendo. Como câncer. Por que o câncer assola a gente? Qual o sofrimento que está por trás desse câncer? Porque eu não consegui encarar direito a vida como ela é, ou como eu me coloquei dentro dela, né? Então, eu acho que hoje nós temos uma vantagem enorme, né, de ter internet, de ter tanta informação, que a gente consegue buscar por que eu sinto isso, aonde que isso começa, por que eu estou sentindo, e se permitir caminhar com uma ajuda terapêutica, ou sentir
que não é uma doença só para louco, né? Porque isso era uma coisa que se falava lá atrás, né? Eu não vou passar com psicólogo, não vou passar com terapeuta. Eu não sou louco, eu não preciso disso. Como se, como eu falei, o nosso ego ele é muito inflamado nesse sentido. Eu consigo sozinha. Eu até falo porque eu passei por essa experiência de que eu não preciso de terapia, eu não preciso de ajuda. Eu sou forte, eu consigo. Até para rejeitar a medicação. Porque o que seria a depressão dentro do nosso organismo? É a nossa baixa de hormônios, né? Nós vamos nos deixando e vamos parando de fazer nossas funções diárias, vamos parando com atividade física, com tudo que a gente já, normalmente, com uma vida saudável, você faz, e aí você se isola e você vai começando a mexer com a sua parte hormonal. E você precisa, então, repor essa parte hormonal para que você mantenha um equilíbrio. Mas, como eu falei, o ser humano às vezes está com o ego tão inflamado, então, assim, eu não preciso de ajuda, né? Que a gente ainda está nesse processo de evolução, de entendimento. Mas hoje eu diria que os jovens, eles têm eles estão um passo à frente, né, de nós que somos mais velhos, né? Por ter tanta informação, trazendo hoje a questão da meditação, a questão do autoconhecimento, né? De buscar ajuda na internet, e é muito bacana. É verdade. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar, mas vamos É. ver que a gente vai Vamos destrinchando. dividir as falas aí para você falar também. Aí ele fala assim: não é assim. Quando estamos bem, quantas vezes nos lembramos de Deus? Quantas vezes oramos? E quando estamos com problema de saúde, financeiros ou amorosos, Deus está presente em nosso pensamento. Oramos, rogamos a Deus mais nos hospitais ou nas festas? Pedimos mais ou agradecemos mais? Outro dia, conversando com um amigo médico, ele questionava sobre a quantidade de pessoas fazendo uso abusivo de antidepressivo. Acreditamos que o acesso mais fácil às informações, o avanço das pesquisas e a diversidade de remédios favorecem diagnósticos mais rapidamente. O problema é que muitas vezes as pessoas usam tais diagnósticos como muleta ou como desculpa e passam a fazer uso de medicação, esquecendo a parte mais importante do processo, o autoconhecimento. Com a melhora dos sintomas, perdem o foco principal, que é a oportunidade de mudar e de se melhorar. A gente fala tanto em autoconhecimento, né? Eu quero deixar aqui uma dica, né? Se acontece uma doença dentro de você, é uma oportunidade para você olhar e ver o que está de errado. Né? Aonde que eu estou pecando? Aonde que pecando no sentido, aonde eu estou errando com o meu sentimento, com o meu mental ou com as minhas ações. Porque, assim, a depressão, voltando, sem querer fugir, né? Mas voltando para a depressão, existem algumas coisas que levam à depressão. Uma delas é agradar o outro. Deixar de se agradar e agradar o outro. A outra é quando somos o que o outro quer. Então, quantas pessoas deixaram de exercer uma profissão ou fazer um vestibular para aquilo que gostava para poder agradar o pai ou a mãe? Ah, meu pai é dentista, então eu vou ter que ser dentista, porque eu vou herdar o consultório do meu pai. Ou porque meu pai queria que eu fosse médica, mas eu não me adapto a ser médica, eu queria ser engenheira. Então, muitas coisas acontecem porque a gente quer agradar o outro, quer ser como o outro quer que nós sejamos. Outra é adaptar ao meio para sentir-se amado, para sentir-se querido. Então, eu vou ser assim, porque dessa forma eu vou ser aceita, né? Que é o que muitos jovens, né, numa idade de adolescente, acontece. Eu preciso ser aceita ao meio. Então, eu começo a fumar, eu começo a usar drogas, eu começo a me aparecer demais, né? Então, aonde que está, onde nós estamos nos perdendo? Porque é nessa perda da nossa essência é que vem a depressão, para ser aceita, né? Ou quando fazemos algo, né, para agradar o outro, para ser aceito, para ser visto, para ser querido. Sim. Então a gente precisa olhar para isso, né? É isso mesmo. Assina embaixo em tudo que você falou. E uma coisa que a gente assim, sempre se assusta, né, com algumas informações que a gente, quando vai buscar, como eu quis atualizar essa publicação do livro, né, com a OMS,
Então, o que a gente vê que hoje a depressão ela começa muito mais cedo do que há 10 anos atrás. Antes a faixa etária ela era um pouco mais justa, né? Hoje não, a partir de 10 anos você já vê crianças com depressão e você, cara, quanta coisa que tá no mundo, quanta coisa errada que você começa a perceber. E, assim, se a gente for falar, a gente fica aqui mais de hora falando exatamente os porquês que traz, né? Então, assim, a parte genética, eu acho que para essas crianças é um pouco mais, que pega um pouco mais, porque já vive num lar que já tem pessoas com depressão. Então, você já cresce aprendendo que aquilo seria normal, que não é normal, né? Mas você já cresce com aquela interiorização de que a tristeza é normal. Então, eu vou viver triste o resto da minha vida. Aquele contexto já está impregnado na família. E aí vem as outras partes, como você bem falou, da adolescência, né? São fases da vida que nós vamos mudando e eu não aceito que eu preciso ir para essa próxima fase, né? Ou eu não aceito que eu estou dessa forma, nesse momento. Enfim, são vários gatilhos que aparecem que a gente vai percebendo aí ao longo da cada fase de mudança, né? Então, a adolescência é uma fase, você casar é outra fase, você ir para a faculdade é uma outra fase, você ser mãe é uma outra fase, né? E a gente vê tanta depressão pós-parto que acontece, né? Então, assim, cada fase, se você for olhar de mais assim, com uma lente maior, é para você olhar que você precisa aprender o novo, né? A aprender, no sentido de entender toda essa minha nova fase e aceitar que hoje eu vou estudar tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, eu vou ser mãe. Aceitar a nova fase, porque é muito bonito. Vamos falar do casamento, né? Você casa e essa nova fase é a fase da festa, né? De se programar, de fazer aquele casamento bonito. É muito gostoso. Depois você vai para o dia a dia. E aí começam a aparecer algumas dificuldades. Então, a não aceitação desse convívio com essa pessoa, que são dois seres diferentes, também já traz uma sensação de eu não estou aceitando o que Deus me mandou. Por que eu estou olhando para isso? Por que Deus mandou essa composição familiar para mim? Então, assim, são fases que a gente precisa olhar com muito carinho e nos acolher e buscar essa aceitação, né? Através do autoconhecimento, como o autor traz, né? Importantíssimo olhar o autoconhecimento. Ai, falei demais, né? Não, foi super interessante. Eu estava me lembrando de um vídeo que eu assisti semana passada e que eu estou trazendo muito como um mantra para mim, que é tudo que vem até mim é meu amigo. Tudo que vem até mim é meu amigo. Não ver as dificuldades como castigo, mas sim ver como crescimento, oportunidade para crescer. Se chega até mim, é para eu crescer. Então, eu deixo essa dica para vocês. Porque quando acontece algo, né, a gente tem aquela dor e a gente chora, a gente reclama, é culpa do outro, se faz de vitimismo, é o ego, né, que a gente fala tanto que o ego vem para proteger, mas na verdade será que a gente precisa olhar o lado ruim? Bora olhar o lado bom das coisas, ressignificar, porque a gente tem a nossa consciência, o nosso racional, e se a gente, dentro do racional, a gente só vê o mal, a gente está profetizando. É verdade. Né? A gente está dizendo para a vida que assim seja. Mas se a gente olhar as coisas como amigo, como, peraí, o que eu preciso olhar? A gente está dentro do nosso racional tentando ressignificar. Usando a nosso favor, né? É o que é meu, o que é seu, se isso é uma crença, se não é, mas é ressignificar para o lado bom. A gente não precisa só sofrer, gente. A gente precisa. Tudo é para nossa evolução. Brigar com o marido, brigar com a filha, é alertar, né? Brigar com os amigos, brigar no trabalho, é falar assim: peraí, eu estou indo pelo lado certo, realmente eu tenho que defender isso? Ou será que eu posso recuar e olhar o que tem de bom nisso? Ou ressignificar, né? Ou parar e falar: peraí, eu não falei por maldade? Vamos melhorar tudo isso, né? Assim, eu diria que é um passo a passo, né? Essa fase que você está me trazendo é uma fase antes, né, de uma depressão se instalar. Então, né, e aí a gente não consegue lidar com a situação, então você esconde que você sente essa dor, que você não consegue lidar com essa situação, e quanto mais você esconde, mais essa depressão se aproxima e se instala. Por que eu estou falando isso, Rê? Porque após a depressão estar instalada e você não conseguir lidar com essa situação,
é importantíssimo você buscar ajuda terapêutica. Porque após a depressão, vamos dizer assim, depois que a depressão se instala, uma das coisas mais difíceis de lidar são as sensações de suicídio. Então, para que não chegue, porque às vezes a dor é tão intensa, ela é tão forte dentro da pessoa, que cada ser reage de uma forma. E aí ela é tão intensa que é preciso parar com muito cuidado, buscar ajuda, os parentes, né, que estão aí próximos, ajudar nessa condução, porque eu não quero lidar com isso. É muito triste, é difícil, é feio, às vezes é algo que a gente fez, que a gente fala, se julga, né? Se culpa, se julga. Eu não consigo lidar, e essa é uma humilhação que eu passei, que eu não consigo olhar novamente para as pessoas envolvidas, enfim, o que quer que seja que aconteceu. Então, assim, é não saber lidar muitas vezes com a situação. E a pessoa se fecha, ela se isola. Só que esse isolamento, ele não é legal, porque em momentos eu não consigo lidar com isso e a dor vai potencializando, potencializando. Aí a gente encaixa uma dor, uma sensação espiritual também, que já não é só eu com o meu pensamento. E daí para ir para um suicídio é muito fácil, é muito rápido. Estou falando isso porque recentemente aconteceu no grupo de orações que eu participo, de uma semana para outra. Né? Eles pedindo oração, meu filho está com depressão, vamos mandar vibrações, né? Tal. Então a gente faz aquela vibração de oração para a pessoa. Na semana seguinte, o pedido já foi diferente. Eu peço oração para manter o equilíbrio dele, porque ele tentou suicídio. Então você vê que é muito rápido depois que a depressão se instalou. Então é importantíssimo ter um olhar muito atento para isso. Sim, com certeza. Mas vamos seguir? Vamos. Então, ele fala, né, que é muito importante não esquecer do processo do autoconhecimento, né? Com a melhora dos sintomas, perdem o foco principal, que é a oportunidade de mudar e de se melhorar. Então, sempre olhar para isso. É importantíssimo e até imprescindível o uso de medicação, mas não podemos negar que a depressão seja não só bio, mas também psicossocial e que precisa, portanto, de tratamento abrangente. Não estamos de maneira nenhuma fazendo apologia à depressão, muito menos subestimando o sofrimento do depressivo. Queremos apenas alertar sobre o fato de que toda dor deve levar ao autoconhecimento. Né? Perfeito, A gente né? falou, né? A doença ou qualquer tipo de dor, a gente precisa buscar se entender, trazer o autoconhecimento para dentro da gente, para a gente poder ressignificar, né? Só para quem nunca ouviu falar, né, o termo autoconhecimento, é entender em você o que essa dor aciona em você, por que que você se colocou nessa situação, nesse lugar, por que que você, de repente, passou por tantos anos algumas questões que você permitiu o adoecimento do seu corpo. Então, é trazer esse entendimento para que você se autoconheça para aliviar essa dor, para acalmar essa dor em você e trazer ganho de consciência, lucidez para o seu processo de dor. Exatamente. E ele ainda fala assim: somos acomodados por natureza, não é? Quem vai querer se conhecer melhor, se estiver tudo bem? Ao menos uma inquietação nós precisamos sentir para fazermos uma viagem interior, que apesar de fantástica, nem sempre é prazerosa. Olhar para as nossas dores é difícil, né? É difícil, mas a gente não precisa estar em dor para nos entender, né? O que a gente percebe dentro dos nossos assistidos é que eu preciso estar em dor para procurar uma ajuda terapêutica. Mas não necessariamente, gente, o desabafar, né? Porque nem sempre a gente pode falar coisas para as pessoas mais perto, seja pai, mãe, marido, as coisas que é tão íntimas da gente, né? Uhum. E nem sempre, eu digo assim, a gente que está nessa terapia, né, nesse mundo terapêutico, a gente também olha para a gente. Eu faço terapia constante, a Andressa faz terapia constante. Porque não é porque somos terapeutas, a gente também não tem os nossos problemas. Né? E eu acho que bem interessante que ele fala, né? Por que precisamos estar com alguma inquietação para fazer uma viagem interior? Exato. E a depressão é tão complicada porque nem sempre você também consegue expor o seu mais íntimo para fora, porque você está tão em dor que às vezes precisa de medicação, né? Para acalmar essa ansiedade, a síndrome do pânico, ela também traz a depressão. Então, a gente precisa olhar a todo momento, né? Exatamente.
Vamos seguir? Vamos. Você já se questionou por que faz tantas escolhas erradas, mesmo sabendo quais são as certas? Olha que interessante, né? Porque a gente está desconectado com a nossa essência. A gente não para analisar isso é certo ou isso é errado. Será que eu devo? Será que eu não devo? A gente, a todo momento, a gente precisa estar alerta, porque às vezes, por exemplo, você está no emprego, feliz da vida, e você recebe uma proposta para ganhar, sei lá, R$ 1.000 a mais. Pô, R$ 1.000 a mais faz uma diferença grande no nosso bolso. Mas você não para analisar se aquela atividade que você está sendo convidada vai te fazer feliz. Não é só por dinheiro, gente. É a essência da gente que precisa estar energeticamente atuando naquilo que traz felicidade. É óbvio que eu não tô. Todo mundo precisa de dinheiro. Todo mundo precisa sobreviver, né? E hoje a nossa moeda de troca é o dinheiro. Mas o dinheiro também não é tudo. Então a gente precisa estar conectado com a nossa essência para a gente ver aonde que a gente está errando, por que eu estou entrando em depressão, porque eu não estou feliz aonde eu estou, né? É isso mesmo. Então vamos lá. Já parou para pensar que Jesus sempre nos mostrou o caminho do amor e mesmo assim somos incapazes de amar, como fez Irmã Dulce, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá? Pois é, o autoconhecimento nos leva a enxergar o porquê disso tudo. E veja que ironia. Podemos e com certeza iremos nos deprimir durante o processo do autoconhecimento, pois ainda vivemos num mundo de ilusões, principalmente com relação a nós mesmos. É por isso que é tão difícil olhar, trazer o autoconhecimento, né? Porque é olhar para dentro e descobrir que esse mundo ilusório que nós criamos, ou que alguém criou para nós, né? Desde a nossa infância, e quando você vai para a realidade, engraçado, né? Eu estou falando aqui, eu estou lembrando enquanto que nós, quando na nossa adolescência, você vai para a faculdade, você vai para essa vida adulta, e você não vê a hora de fazer 18 anos, dirigir para a faculdade, ter a sua vida, a sua liberdade financeira, a liberdade de pessoa, eu quero fazer, eu quero ganhar o mundo. E aí, quando você chega nessa fase, aí você percebe que, opa, eu tenho que acordar cedo, eu tenho responsabilidade, eu tenho que pagar contas, eu preciso aguentar muitas vezes aquele chefe, porque se eu perder o meu emprego, eu não tenho como pagar meu aluguel. Então, você vai começando a ter os enfrentamentos da vida, e esses enfrentamentos, quando você olha para essa parte que era uma ilusão, mas agora a realidade, qual é que é, e enfrentar isso como um amigo, como você bem trouxe, né, Rê? Essas sensações como meu amigo, isso não está aqui para me atacar, está aqui para o meu aprendizado. Então, vamos com calma, vamos nos acolher, vamos entender por que está tão difícil enfrentar tudo isso, né? O que eu posso buscar para diminuir esse sofrimento? E o Covid, ele trouxe muito desemprego, né, Andresa? Desemprego, depressão e suicídio. É que a mídia não foca nisso, e eu acho que também nem deve focar, mas a gente precisa olhar com muito carinho o que está acontecendo, porque tudo, Deus não abandona a gente. Tudo tem solução. E o suicídio não é solução, né? Então, antes de acometer, né, se você está em depressão, olha com carinho tudo isso, porque você tem muita coisa para aprender. Se você não está nesse estágio da depressão, mas está no pânico, está na ansiedade, olha o que está te afligindo, porque para não entrar no estágio da depressão, porque é um assunto muito sério, mas que tem solução. E o autoconhecimento, ele é primordial para a gente nos curar, né? Exatamente. Vamos lá, ó. O depressivo muitas vezes se deprime por se frustrar, por não aceitar a realidade ao ver seus sonhos e idealizações fracassarem. Ele também se deprime quando, por vezes, conseguindo enxergar um pouquinho do que verdadeiramente deveria ser, ainda se nega a aceitar a condição lastimável em que se encontra. Você já percebeu como a culpa, o perfeccionismo, o orgulho e o controle fazem parte da personalidade do depressivo? E quanto é difícil assumir isso? Aqui é bem bacana, né? Culpa, perfeccionismo, o orgulho e o controle fazem parte É um de um quarteto fantástico esse, né?
A gente ri, mas é triste, né? Por que se culpar tanto, gente? A culpa não vai levar a lugar nenhum. A gente tem que ressignificar, né? Se a gente fez algo que a gente se culpa, a gente precisa ter coragem de assumir, de se perdoar e de corrigir a rota, né? Foi o que eu falei na live anterior. Sofrimento como é que era? Sofrimento decorrente de Do sofrimento. sofrimento. Então, a gente se culpa demais por algo errado que a gente fez, mas a gente tem a oportunidade de aceitar os nossos erros, de se perdoar e de ressignificar, né? Exatamente. E tudo que ele trouxe, né? A culpa, perfeccionismo, orgulho e controle. Está tudo muito junto e misturado. Todos esses sentimentos dentro de um processo depressivo, né? Porque acontece algo onde eu não tive controle, né? Porque são questões que muitas vezes vamos passar querendo ou não, e esse controle não é nosso. E aí eu tenho o orgulho muito inflado porque eu não consigo olhar para, com perdão da palavra, para as merdas que eu fiz. Eu não consigo aceitar que eu não consegui fazer melhor. Então eu aciono a culpa, trazendo que tudo foi culpa minha, porque eu preciso somatizar essa dor. E aí a gente vai lá para nossas feridas emocionais, que já são outros gatilhos. Mas de uma forma ou outra a gente traz essa culpa porque eu preciso ser olhada. Quando a gente entra nesse processo depressivo, nós estamos acionando a nossa criança interior porque eu preciso ser vista, eu quero ser vista. Eu fiz um monte de merda, quem que vai vir limpar esse monte de coisa que eu fiz? Só que a gente fica nessa ilusão de que alguém vai vir nos salvar. Mas ninguém vai nos salvar. É a punição, né? A gente está falando aqui um pouco sobre punição. Acreditar na dor, acreditar no mal, na culpa, não sou nada, eu sou uma droga. E a gente, volta a falar, a gente fica profetizando. São crenças que a gente profetiza e que é autorrealizável. É o que eu volto a falar, que assim seja, é a energia. E a gente precisa reprogramar a nossa consciência, se perdoar, aceitar que erramos, para a gente ressignificar e parar de sofrer tanto, né, Andressa? Volto a dizer. O autoconhecimento traz todas essas questões, né, Rê, que você colocou. O quanto é importante o autoconhecimento para ajudar a passar por todas essas etapas que você acabou de trazer, né? Exatamente. É ressignificar. Tudo que vem até mim é meu amigo, é para o meu crescimento. Enquanto eu estive em processo depressivo, eu escutava muito de pessoas próximas a mim que estavam me ajudando, que era justamente para mim olhar para essa minha parte ilusória, né? Então elas falavam para mim, não se pergunte por que você está passando, é para quê? Para quê? Exatamente. Qual é o meu aprendizado com tudo isso que passou? Para que eu passei? Foi para um aprendizado. Só que aí a aceitação, a gente gera muita frustração, porque não foi como eu quis, não foi do meu jeito. Eu perdi esse controle. E aí a gente entra nessa frustração exacerbada e não consegue ter esse controle mais de que já foi, aconteceu, já foi, e o que eu vou fazer com isso agora? Só que até a gente ter a coragem de olhar de frente para esses problemas, é um processo, não é uma coisa que é da noite para o dia. Não. Mas é se permitir ir caminhando, ir de encontro a essas explicações que vai diminuindo a dor. Né? É um passinho de cada vez, né? Eu acho que a gente precisa, não estou apontando, mas existe a lei do amor. Quem está na depressão desconhece essa lei do amor. Quer se conhecer, se perdoar, se aceitar, né? E ressignificar. Então, é como se fosse uma ignorância que está no nosso inconsciente, né? E que a gente precisa ter a coragem para ressignificar as nossas punições, né? Esse mundo ilusório de que a gente veio para sofrer. Você falou uma coisa perfeita agora. Encaixou em algo que eu já queria trazer, mas eu não estava achando as palavras corretas. Auto-amor. Enquanto você não parar para se olhar, o seu auto-amor, não é o que o amor do outro. Enquanto você está olhando o externo, você vive na ilusão. E virar essa chave para o seu auto-amor é o grande desafio nesse momento, né? E é trazer esse amor que você projeta para fora, trazer para você.
Esse auto-amor vai trazer entendimento, acolhimento, mas é um aprender, porque a gente cresce aprendendo que devemos amar ao próximo como a ti mesmo, mas a gente não consegue amar a nós mesmos para amar o próximo. E quando a gente começa a se amar, a gente se respeita, a gente não se culpa, a gente não se faz de vítima, a gente começa a ser a nossa essência. O que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente age. Que o grande aprendizado é estar em ressonância com essas três coisas. O pensar, o sentir e o agir. Né? É isso mesmo. Ó, ele ainda fala assim: ainda vivemos uma ilusão de sermos quem não somos. Temos imensa dificuldade para assumir a nossa sombra, do qual a gente é. A sombra, um terapeuta, né, um psiquiatra, faz essa referência das nossas sombras, o que a gente esconde para a gente ser aceito. Porque, na verdade, muitas das vezes, principalmente os jovens, eles querem ser aceitos. E não só os jovens, nós mesmos, quantas pessoas mais maduras, mais velhas, entram nessa depressão para ser aceita pelo outro. Né? Então, a gente precisa ter coragem para olhar para as nossas sombras. Aí ele continua assim: essa sombra é tudo aquilo que somos, mas negamos que somos. Muitas vezes, só pensando, não conseguimos identificar o nosso lado sombra. Necessário se faz, pois sentirmos também a nossa pequenez. Quer comentar? Ou terminamos aqui o parágrafo? Vou terminar. Tá bom. Pode terminar. As melhores pessoas para nos auxiliar nesses momentos são aquelas que não apreciamos os nossos inimigos. Eles podem ter características suficientes para racionalmente não gostarmos deles. Porém, o que nos gera incômodo maior é exatamente a característica que, vendo neles, não gostamos em nós e que tampouco admitimos tê-la, aquela que não aprovamos em nosso semelhante. Como é que a gente pode aprender com aquele que nós não gostamos, que a gente se incomoda, né? Mas exatamente como eu lhe trouxe, né? As nossas sombras é aquilo que nós não enxergamos. Então, nós temos capacidade de enxergá-las no outro. Né? Eu até fiz no final de semana, eu fiz uma caixinha de pergunta no meu story, e alguém perguntou sobre a injustiça, né? Então, eu falei, vamos fazer o espelho, né? Vamos fazer o jogo do espelho? Olha, onde que você está sendo justa com você? Porque nós não conseguimos olhar a injustiça em nós. Nós não conseguimos enxergar os defeitos em nós, a nossa sombra. Mas a gente consegue enxergar nos outros. E os nossos maiores desafios são na nossa família, no nosso lar. Tudo aquilo que a gente rejeita, muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, muito provavelmente tem em você, que você não consegue ver. Aí nós vamos para os nossos inimigos, né? Como o autor coloca aqui. Por que será que nossos inimigos, vamos dizer, eu acho até, as pessoas que a gente não tem tanto afeto, você olha para a pessoa e fala, putz, eu não vou com a cara dessa pessoa. Não sei por quê. Mas ela está ali por algum motivo, ela tem algo que você precisa olhar em você, não nela. A gente percebe isso muito claramente como a pessoa fica resistente a alguém que não simpatiza, né? Que não gosta. Isso muito é dentro da nossa família. Por que uma filha não se dá bem com o pai ou vice-versa? Porque tem algo em nós, né? Que a gente precisa olhar. E onde está o nosso auto-amor e onde está a nossa compaixão. Né? É muito difícil, porque às vezes a gente percebe um pai violento, uma mãe violenta, uma mãe que não sabe dar amor, né? E por isso você se fecha para essa mãe. Mas o que essa ancestralidade aprendeu? O que essa mãe aprendeu? Talvez ela não tenha aprendido ter amor próprio, ter amor pelo próximo. E onde está a compaixão, né? Jesus ensina, ama-te a ti mesmo como próximo. Então, onde que a gente está se perdendo? E a gente precisa sair desse mundo ilusório, né, de vítima. Ah, meu pai isso, minha mãe aquilo, meu irmão isso, meu irmão aquilo. E você? O que você está fazendo? Aí você se afunda numa depressão porque se faz de vítima, porque se pune, porque minha mãe não me ama, porque eu quero o meu carinho.
eu tenho a minha carência, a minha dependência emocional, e daí eu me fecho, eu fico acamada porque ninguém me ama. Você está se amando? É. Você gosta de... Mas é bem essa ilusão que ele fala, né? A gente ainda continua esperando de fora aquilo que a gente deveria buscar dentro, né? Esse acolhimento, esse amor. É claro, gente, que no estado depressivo, a gente não vai conseguir exatamente no primeiro momento trazer esse alto amor. Então a gente busca esse acolhimento. Mas a gente não pode viver eternamente esperando que o outro traga a solução para nós. Não é, Rê? A gente precisa ter coragem para sair desse estado, porque também não é confortável estar em depressão, né, Não, nem Andressa? um pouco. Não Nem é, um você pouco. já teve isso muito forte, não é confortável, a gente super entende, mas a gente precisa de uma ajuda terapêutica, talvez até de uma ajuda de medicamento, mas ter a coragem para se conhecer, para É isso olhar para mesmo. você, para sair desse estado depressivo, porque Uhum. Deus é amor. Então você É, precisa se amar, você tem uma centelha divina dentro de você. é Então, isso mesmo. para de se angustiar, para de se punir, sai desse vitimismo e olha para você, o que você tem feito por você. Né? A gente precisa ter essa coragem para sair desse estado. Agora, Bom, procure uma ajuda, é importante. Eu e a é, Andressa somos terapeutas, a gente já tratou várias pessoas com depressão, né? Tem vários outros profissionais, tem várias técnicas e que a gente precisa se permitir a olhar para isso. exatamente. Né? É, só complementando, né, que você trouxe, é preciso, acho que em primeiro lugar, ter a coragem de tirar esse feio, né? Eu errei ou eu não errei, o que está acontecendo? Não é uma tarefa fácil. Mas Não, é importante encarar esses problemas que estão acontecendo. É importante ter essa seriedade de olhar e se procurar entender quem está próximo de você, te ajudar a entender. Medicação não é sinal de vulnerabilidade nem de fraqueza. Eu preciso. É um estado em que você se encontra que precisa de cura. O próximo passo, se você não dá esse primeiro passo, o próximo passo muitas vezes é um suicídio. Que é o que aconteceu comigo. Eu não aceitava, eu tive minhas frustrações, os meus embates, e eu não aceitava. Eu queria controlar aquela situação e continuar com aquilo como se eu tivesse esse controle todo, que eu já entendo que eu não tinha controle nenhum. Mas era uma dor eu digo hoje que era uma dor que era da minha alma, da minha moral, na minha vida, como um todo. E era uma coisa que eu não achava que eu tinha capacidade de me curar daquilo. Então é uma dor, a depressão é uma dor tão profunda que precisa de ajuda, precisa sim de apoio, né, da família, de apoio das pessoas. Mas olha, busca, se cura para que as pessoas à sua volta também não adoeçam, porque você vai adoecendo o seu lar. Né? adoece todo o meio, né, do qual você É, vive. E lembrando, gente, alto amor. O alto amor é lutar, é ter coragem, é se amar, é se respeitar. E começa com você, de você querer sair da situação, né? isso Seja mesmo. depressiva, seja o pânico, seja a ansiedade, seja qualquer doença, né? Principalmente a depressão, porque a depressão leva ao suicídio, leva à morte e você leva todo mundo que está ao seu redor. Então, faça por você e faça para quem está do seu lado, né? Procure É. ajuda, procure se conhecer. Mas, ó, E terminando, alguém colocou uma pergunta, você consegue ver? ó, a depressão tem causas emocionais e pode ter a questão hereditária também. Sim, É Paula, isso mesmo. a gente até comentou no início da live que tem essa questão hereditária, mas tem sim as causas emocionais. Por isso que a gente fala, o autoconhecimento, ele é muito importante para a gente resgatar o que causou essa depressão. E normalmente o que causou é quando você se abandonou, quando você se rejeitou, quando você não consegue viver na sua essência, no seu centro, você vive para o outro, querendo ser aceita, querendo ser olhada, então, tem muitas causas que traz a depressão, mas elas estão, obviamente, no emocional. Tá? Sim. Então, a gente precisa realmente olhar para isso. E até mesmo, né, causas físicas, como, por exemplo, você perder dinheiro, você perder a sua casa, você não aceitar, né, que é o que a gente fala, é a não aceitação
das situações que vai nos deprimindo e vai trazendo essa sensação da incapacidade, da frustração, mas muito, né, que a gente vê nos tratamentos, está tudo muito ligado lá na nossa infância, dessas dores que a gente não conseguiu, os traumas de infância que nós trazemos. E aí vai refletindo na nossa fase adulta como essa sensação de que eu não sou capaz, eu não consigo, eu estou esperando que alguém venha fazer para mim, então a gente vai se postergando essas sensações. É isso mesmo. A gente tem, rapidamente, uma lei hermética que é dar e receber. Ó, a frustração por algum acontecimento, exatamente. A lei, Perfeito. É um dos maiores gatilhos é a frustração. exatamente. É o dar e receber. Às vezes a gente fala assim, eu tinha tudo e perdi tudo. Né? Eu sou merecedora dessa perda? Eu não sou. Aí você cai em depressão. Mas será que você estava utilizando o dinheiro da melhor forma possível? Será que você estava fazendo usufruto da melhor forma possível perante as leis divinas? Porque às vezes a gente é egoísta, a gente gasta com supérfluo, a gente gasta desenfreadamente, a gente não ajuda o próximo. É isso mesmo. Então vem a frustração, Paula, como você mesmo colocou. E a frustração, às vezes, né, no caso da doença, né, que foi, eu vou falar como, trazendo o meu exemplo, né, eu não aceitava que eu tinha tido câncer, então, o tumor, né, então, eu sentia uma frustração dentro de mim, que é assim, como se eu fosse esquecida de Deus, rejeitada, eu queria entender por que eu, como se só eu sofresse no mundo. Mas são umas sensações assim que hoje eu paro para pensar e falar, meu Deus, de onde que eu tirei tanta dor e sofrimento? Então vinha a frustração, vinha essa sensação da falta de controle. Eu perdi o controle sobre mim mesma, sobre o meu corpo. E a falta de aceitação. Acho que é o quarteto fantástico que a gente falou, né? Que o autor trouxe. E tem também aquela frustração, por exemplo, um ente querido que faleceu no Covid, né? Seja um Isso é filho, triste. ou Tenho visto muito. que seja um pai ou uma mãe. Faz parte a gente sentir a dor, passar pelo luto. Mas quando você tem a dependência emocional, isso vira em depressão, que é a live anterior, sofrimento decorrente do sofrimento, né, que a gente falou. Isso traz a depressão, porque você não aceita. Então, é uma frustração da aceitação de um ente querido que veio a falecer. Eu não aceito que meu filho morreu. E a gente vê histórias magníficas, né, de pais superando a perda de filhos, porque essa é o normal, né, os mais velhos sempre morrerem primeiro. E deve ser extremamente doloroso, e é doloroso, né? Se a gente perde, tem um aborto na barriga que a gente nem viu a cara do filho, a gente já fica, né, entre aspas, depressiva, sofre, mas a gente precisa da aceitação, não vingou, é porque não era. O que eu tenho que aprender com isso? Lembra, tudo que acontece em nós pode ser nosso amigo para a gente poder evoluir. Né? É isso mesmo. Ó, e terminando, né, esse capítulo, o autor fala assim: sabe aquela pessoa com quem antipatizamos de graça? Pode saber que alguma característica menos nobre, sentimento negativo, ela tem em comum conosco. Lembra aquele defeito dos seus pais que você mais detesta? Será que você o tem? Agora imagine esse defeito em algum estranho, mas que convive com você. Torna-se quase insuportável, não é mesmo? Que é o que a gente já comentou, né? O que a gente incomoda com o outro e temos em nós. E precisamos ter a coragem para conhecer a si mesmo, né? Olhar para nós e tentar entender por que a gente se incomoda tanto com o outro. A grosso modo, né, o que você trouxe é aceitar que somos o que somos, aprender a não nos rejeitarmos mais, né? Aceitar que viemos com essa composição, com esses defeitos, com essas qualidades, aprender a usar tudo isso a nosso favor, porque não tem nada acontecendo fora do lugar. Exatamente. Bora olhar, gente. Na próxima live, a gente também vai falar sobre a depressão. Então, vamos dar uma continuidade, né, dessa live, dando outro enfoque, né, sobre a depressão, da raiva, das iras, dos sentimentos que a gente tem. Então, vem com a gente na próxima terça, 11h, 11h30, a gente vai definir aí com a Andresa junto qual vai ser esse horário,
Mas, de qualquer forma, fica gravado no meu perfil, né, no vida.e.equilíbrio. E venha participar e convide as pessoas, né, para estarem aqui com a gente, se entenderem um pouco mais. E compartilhem, né? São informações tão importantes, né, que nós falamos aqui, que às vezes a pessoa vai ouvir uma palavrinha e já vai dar um start para que ela levante desse estado de inércia, procure ajuda, busque a medicação, porque são reposições hormonais, né? Então, assim, não está tão difícil, não é tão feio. Esse auto-julgamento não precisa nesse momento, né? É só o que eu queria deixar hoje, porque é uma coisa que eu passei muito forte. Então, busquem ajuda. Não espere que a sensação de morte chegue até você. Reaja. E você é uma Né? vencedora, né, Andressa? Graças a Sim, Deus, está aqui com a gente e é, sabe muito bem o que é isso na pele. é muito complicado de se É, passar. Não é uma coisa confortável, não é uma coisa fácil. E não foi fácil sair desse estado de depressão. mas Mas o precisou de primeiro ajuda. passo foi querer. É. Foi querer sair desse lugar. E buscar ajuda, né? Sim, sim, com certeza. Sem ajuda, eu não teria conseguido dar o primeiro passo. Verdade. Andressa, obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada, Paula. Obrigada a todos aí que participaram com a gente hoje. Foi ótimo. E compartilhe depois com quem precisa. E terça-feira, aqui novamente, vamos falar, dar continuidade ao assunto, tá Oportunidade. bom? E é isso. Beijo, Rê. Beleza. Beijo, até Beijo. semana que vem. Até. Tchau. Tchau.